Imagine que apenas uma bacia com água morna pode transformar seu bem-estar. De fato, um recipiente comum com líquido aquecido é capaz de melhorar significativamente a qualidade do sono, aliviar dores corporais, estimular a circulação sanguínea, elevar o humor e até rejuvenescer a pele dos pés. Tudo isso sem o uso de medicamentos. Se você já enfrentou noites de insônia, pés constantemente frios que impedem o sono, dores articulares incômodas ou uma sensação inexplicável de cansaço, esta solução simples pode ser um verdadeiro alívio. Não são necessárias consultas médicas, receitas ou procedimentos caros. Basta uma bacia com água morna, alguns ingredientes naturais acessíveis que você encontra em qualquer cozinha e apenas alguns minutos todas as noites. Isso é o suficiente para cuidar da sua saúde de forma suave, segura e eficaz. Os autores deste texto buscam demonstrar um hábito pequeno, mas extremamente poderoso. Ele já ajudou muitas pessoas a reduzir dores crônicas, melhorar o estado emocional e sentir um novo influxo de energia vital. Se você ler até o final, será revelado um passo importante que a maioria das pessoas tende a negligenciar. Este elemento parece simples, mas é dele que pode depender se o procedimento trará resultados reais ou permanecerá sem efeito visível. Muitos o ignoram, e é por isso que não observam o impacto desejado. Agora, vamos ao primeiro efeito que muitos começaram a notar após algumas noites de procedimentos regulares: a melhora do sono. Um escaldapés morno contribui para adormecer mais rapidamente e ter um sono mais profundo. Para idosos, o sono não é apenas um período de descanso. É um tempo crucial em que o corpo se recupera ativamente, regula suas funções internas e se autorregenera. No entanto, com a idade, a qualidade do sono frequentemente piora, torna-se mais difícil adormecer e o sono se torna superficial. A pessoa pode acordar no meio da noite e demorar a conseguir voltar a dormir. Noites interrompidas como essas não só causam fadiga diurna, mas também aumentam significativamente o risco de declínio da memória, mudanças bruscas de humor e desenvolvimento de problemas cardiovasculares. É por isso que o simples hábito de mergulhar os pés em água morna antes de dormir é cada vez mais recomendado por especialistas como um meio natural e eficaz para melhorar o sono. A água morna promove a dilatação dos vasos sanguíneos sob a pele, o que melhora significativamente o fluxo sanguíneo, especialmente em direção ao cérebro. Isso ajuda a aliviar a tensão acumulada durante o dia, um dos fatores ocultos que impedem o cérebro de entrar em um descanso reparador profundo. No entanto, o efeito não se limita apenas ao impacto fisiológico. A água morna também ativa parte do sistema nervoso responsável pelo relaxamento e pela produção de melatonina, o hormônio que regula nosso relógio biológico interno. Quando os níveis de melatonina aumentam naturalmente, adormecer se torna mais fácil, o sono fica mais profundo e a probabilidade de acordar no meio da noite diminui significativamente. Além disso, durante o procedimento, o corpo aumenta a produção de serotonina, um neurotransmissor importante responsável pelo humor estável e pela sensação de calma. Em combinação com a melatonina, isso cria uma base sólida para um descanso noturno completo e um despertar claro e revigorado pela manhã. E, como será mostrado na próxima sessão, os benefícios não param por aí. Mesmo a dor crônica nas articulações pode diminuir significativamente se você começar a praticar este hábito noturno regularmente. Benefício número 2. Escaldapés quentes aliviam eficazmente a dor nas articulações em idosos. Por que as dores articulares frequentemente se intensificam à noite? A resposta reside na combinação de vários fatores. Com a idade, a circulação sanguínea desacelera, os tecidos cartilaginosos se desgastam gradualmente e uma inflamação crônica oculta se acumula ao redor das articulações. Quando o tempo esfria, quando a pessoa fica muito tempo sem se mover ou passa o dia em repouso, as dores nas pernas e articulações tornam-se particularmente perceptíveis e excruciantes. Mas é justamente nesses momentos que a água morna pode agir como um remédio silencioso. Quando os pés são imersos em água morna antes de dormir, os pequenos vasos sanguíneos ao redor dos tornozelos e joelhos se dilatam. O sangue começa a fluir livremente para as áreas onde há falta de oxigênio e nutrientes, para as articulações cansadas. A melhora da circulação sanguínea não apenas alivia a inflamação, ela ajuda a eliminar o ácido lático, os resíduos metabólicos e o excesso de líquido articular. São esses acúmulos que causam dor e rigidez prolongadas. O autor lembra-se bem de uma história. Um idoso, ex-professor de educação física, estava firmemente convencido de que as dores nas articulações eram inevitáveis em sua idade. Todas as manhãs, ele levava quase meia hora para aquecer os joelhos e simplesmente sair da cama. Foi-lhe simplesmente aconselhado a fazer um escaldapés com água morna e uma pitada de sal Epsom por 10 a 15 minutos todas as noites.
2 semanas depois, ele ligou e disse: "Não preciso mais de meia hora para me aquecer. Eu simplesmente levanto e ando como se tivesse 50 anos." O segredo aqui não é uma cura milagrosa. É tudo uma questão de regularidade, paciência e o momento certo. Um escaldapés morno, feito à noite, melhora a circulação sanguínea, acalma o sistema nervoso, relaxa os músculos e alivia a pressão nas articulações. Tudo isso é alcançado sem pílulas, sem aparelhos caros, apenas uma bacia com água, um pouco de silêncio e um corpo que aprende a se ouvir novamente. E isso é apenas parte do quadro geral. Na próxima sessão, você descobrirá por que aqueles que fazem esses escaldapés regularmente têm os pés mais quentes, menos dormentes e uma melhora na circulação sanguínea, mesmo na velhice. Benefício número 3. Os escaldapés melhoram a circulação sanguínea geral. Se seus pés ficam frios mesmo debaixo do cobertor, ou se você sente peso ou formigamento nas panturrilhas à noite, você não está sozinho nessas sensações. Estes são sinais comuns de má circulação nas extremidades inferiores, um problema frequente em idosos, devido ao enfraquecimento dos vasos e à diminuição do tônus venoso. Pode-se imaginar o sistema circulatório como um carro. O coração é o motor, os vasos são os tubos e os pés são o ponto mais distante que o sangue deve alcançar antes de iniciar o caminho de volta. Quando o sangue estagna nos pés, a pessoa começa a sentir frio, leve inchaço, dormência, câimbras noturnas e até perda de sensibilidade nos dedos. O que acontece se você começar a fazer escaldapés quentes de forma correta e regular? Se a temperatura da água estiver apenas 2 a 4 graus Celsius acima da temperatura corporal, isso estimula a dilatação dos capilares da pele, diminuindo a resistência nos vasos. O sangue flui mais facilmente para os pés, e o retorno do sangue dos pés para o coração também melhora devido ao aumento do retorno venoso. E o efeito não se limita apenas aos pés. Quando o sangue circula livremente, todos os órgãos, coração, fígado, rins, cérebro, recebem mais oxigênio e nutrientes, e o dióxido de carbono e os resíduos celulares são eliminados mais rapidamente. Isso reduz a fadiga geral, melhora a clareza mental e acelera a recuperação do corpo após as atividades diárias. Muitas pessoas se perguntam por que, após os escaldapés, não só adormecem mais facilmente, mas também têm menos sonhos. A resposta reside justamente na melhora da circulação sanguínea. Quando o cérebro recebe oxigênio suficiente, o nível de estresse diminui, e o corpo entra naturalmente em uma fase de sono profundo. Especialmente em épocas de frio ou com o ar-condicionado ligado, os escaldapés quentes ajudam não apenas a aquecer, mas também a estabilizar a temperatura interna do corpo. Isso protege contra a constrição súbita dos vasos e pequenas perturbações do sono, que muitas vezes são erroneamente atribuídas exclusivamente ao envelhecimento. E se alguém pensa que os benefícios dos escaldapés se limitam apenas ao estado físico, espere. Na próxima parte, será explicado como a água morna pode acalmar o sistema nervoso, estabilizar o humor e até mesmo devolver a alegria de viver, especialmente para idosos que vivem sozinhos e raramente interagem com entes queridos. Benefício número 4. Escaldapés quentes relaxam o sistema nervoso e estabilizam as emoções. Se você já aqueceu os pés após um longo dia, essa sensação lhe é mais familiar do que qualquer explicação. O corpo fica mais leve, os pensamentos desaceleram e uma sensação de calma surge internamente. E para os idosos, isso não é apenas um relaxamento momentâneo. É uma espécie de autorrestauração suave que possui um profundo valor psicológico. Com a idade, o corpo torna-se especialmente sensível a emoções que podem ser difíceis de controlar. A ansiedade pela própria saúde, a solidão silenciosa quando os filhos já cresceram e vivem separados, ou velhas feridas emocionais que nunca foram processadas, tudo isso pode levar o sistema nervoso simpático, responsável pelo estresse, a permanecer ativo quase constantemente. Por causa disso, torna-se difícil respirar profundamente, dormir tranquilamente ou relaxar de verdade. E é aqui que a água morna vem novamente em auxílio. Quando o calor estimula suavemente os pontos nos pés, o sistema parasimpático é ativado, aquele que é responsável pelo descanso, recuperação e digestão. Os batimentos cardíacos desaceleram, os músculos liberam a tensão, a respiração torna-se profunda e regular. O nível do hormônio do estresse, o cortisol, diminui, enquanto o nível de serotonina, aquela substância que proporciona uma sensação de calma e satisfação, ao contrário, aumenta. Tem sido observado que aqueles que fazem escaldapés regularmente antes de dormir tornam-se menos irritadiços, menos ansiosos e até mais calmos, embora nem sempre consigam explicar o porquê. Eles dormem mais profundamente, acordam mais revigorados e aceitam as mudanças da idade com mais facilidade.
Uma aposentada de 75 anos, após um mês de escaldapés noturnos diários, disse: "Não sei porquê, mas quando aqueço meus pés, paro de me preocupar com velhas lembranças. Simplesmente sinto que estou viva." Às vezes, apenas alguns minutos de silêncio à noite, quando a pessoa sente novamente seu corpo, ajudam a ajustar o ritmo interno em um mundo que está constantemente apressado. Agora, vamos abordar o próximo benefício, à primeira vista modesto, mas extremamente prático, que esses procedimentos proporcionam. Benefício número 5. Os escaldapés limpam e suavizam eficazmente a pele dos pés e ajudam a eliminar odores desagradáveis. Existe um aspecto importante que muitas vezes é esquecido. Os pés são a parte do corpo que diariamente suporta maior carga, mas que recebe o menor cuidado, especialmente após os 60 anos de idade. Nesse período, a pele torna-se mais seca e as glândulas sudoríparas funcionam menos ativamente. Como resultado, podem surgir rachaduras, pele áspera, acúmulo de células mortas e um odor desagradável. Isso é especialmente relevante se a pessoa prefere usar sapatos fechados ou vive em um clima seco e frio. Escaldapés quentes diários antes de dormir não são apenas um procedimento agradável, mas também uma forma segura e natural de cuidado completo para a pele dos pés. A água morna ajuda a abrir os poros, amolece as áreas ásperas, facilitando a remoção de sujeira e células mortas. Os pés ficam visivelmente mais macios, com sensação de frescor, e o risco de formação de pele grossa e endurecida diminui significativamente, o que é especialmente importante na velhice, quando os processos de renovação da pele desaceleram. Além disso, o odor desagradável, causado pela atividade bacteriana, transpiração ou infecções fúngicas, pode ser substancialmente reduzido com escaldapés regulares. Se você adicionar um pouco de sal Epsom, vinagre de maçã ou algumas fatias de gengibre fresco à água, o líquido adquire propriedades antibacterianas suaves, ajuda a aliviar a inflamação e elimina eficazmente o odor sem o uso de produtos químicos agressivos ou sprays sintéticos. Um idoso, aposentado do Arizona, compartilhou sua experiência. "Comecei a fazer escaldapés porque minha esposa um dia disse: 'Seus pés depois da horta não cheiram muito bem.' Uma semana depois, ela notou que agora eles cheiravam a chá de gengibre. Ambos riram, mas o homem disse com sinceridade: 'Nunca pensei que precisava ter uma boa aparência.' Mas quando você se sente limpo e fresco, surge a sensação de que você é digno de cuidado. E essa afirmação é válida para cada pessoa. Cuidar dos pés é uma parte integrante do autocuidado geral. Agora que os 5 poderosos benefícios foram detalhadamente abordados, desde a melhora do sono, condição das articulações, circulação e humor até a saúde da pele dos pés, é hora de aprender como realizar esses procedimentos corretamente para obter o máximo proveito. Parte 2. Como fazer escaldapés corretamente. Tempo, temperatura, aditivos. Agora que ficou claro quantos benefícios simples escaldapés quentes podem trazer, o próximo passo importante é realizá-los corretamente. Muitas pessoas começam com grande entusiasmo, mas ignoram pequenos detalhes dos quais depende todo o efeito do procedimento. O momento mais ideal para o escaldapés é à noite, aproximadamente 30 minutos antes de deitar. Nesse período, o sistema nervoso da pessoa transita gradualmente do modo ativo para o modo de descanso, e o corpo torna-se mais receptivo aos sinais de relaxamento. Se a sessão começar muito cedo, o efeito calmante pode terminar antes que a pessoa vá para a cama. E se for feita imediatamente antes de dormir, o corpo pode não ter tempo suficiente para aquecer e secar completamente. Isso pode causar uma sensação desagradável de frio ou até mesmo uma constrição súbita dos vasos sanguíneos, o que é particularmente perigoso para idosos. É por isso que 30 minutos antes de dormir são considerados o tempo ideal para os escaldapés. Não é muito cedo nem muito tarde. Agora, sobre a temperatura da água. Muitos erroneamente acreditam que quanto mais quente a água, melhor será o efeito. No entanto, especialmente para idosos com pele fina, sistema nervoso sensível e vasos sanguíneos enfraquecidos, a situação é exatamente o oposto. A temperatura ideal da água é de 38 a 42 graus Celsius, ou seja, deve ser agradavelmente morna, mas de forma alguma escaldante. É mais fácil verificá-la com o cotovelo ou as costas da mão. Essas áreas do corpo são mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Água muito quente pode causar uma leve queimadura, mesmo que não seja sentida imediatamente. Além disso, água excessivamente quente pode dilatar os vasos a ponto de causar tontura ou uma queda brusca da pressão arterial. Isso é particularmente perigoso para pessoas com problemas cardíacos. Por outro lado, se a água não estiver suficientemente morna, os vasos não se dilatarão, os músculos não relaxarão,
e todo o benefício potencial será nulo. Se a água começar a esfriar durante o procedimento, basta adicionar um pouco de água quente. O principal é evitar mudanças bruscas de temperatura, para que o corpo não experimente estresse em vez do relaxamento esperado. Agora, vamos considerar o que pode ser adicionado ao escaldapés para intensificar seu efeito. Aqui se abre um verdadeiro campo para obter benefícios adicionais, se os componentes forem escolhidos corretamente. Sal marinho ou sal Epsom, sulfato de magnésio, ajuda a suavizar a pele, tem uma leve ação antibacteriana e contribui para aliviar inflamações nas articulações. O gengibre fresco melhora a circulação sanguínea, aquece e acalma o sistema nervoso graças ao seu aroma agradável. O vinagre de maçã neutraliza eficazmente o odor desagradável, limpa a pele de células mortas, equilibra o pH e previne o desenvolvimento de infecções fúngicas. Óleos essenciais, como limão, laranja ou hortelã, não só conferem um aroma agradável à água, mas também têm um efeito calmante e anti-inflamatório. Ervas, como artemisia, folha de louro ou erva cidreira, são especialmente úteis para peles sensíveis e problemas leves de pele, como eczema. É importante lembrar, não adicione todos os componentes de uma vez. Recomenda-se começar com um ingrediente, observar a reação do seu corpo e só depois experimentar combinações gradualmente. Parte 3. O que fazer após o escaldapés? Como manter o efeito? Muitas pessoas, ao terminar o procedimento, simplesmente secam os pés e vão dormir. Isso parece lógico, mas na verdade, é justamente após o escaldapés que o corpo maximiza sua capacidade de absorção. E se você não aproveitar este momento ou cometer um erro, todo o efeito alcançado pode desaparecer rapidamente. Após 15-20 minutos do início do procedimento, a pele fica macia, os poros se abrem, os vasos se dilatam e a circulação sanguínea aumenta significativamente. Neste momento, os pés tornam-se especialmente sensíveis, no bom sentido. Mas é justamente por isso que, se a pessoa pisar descalça em um chão frio, pegar uma corrente de ar ou deixar os pés úmidos, o corpo pode reagir de forma oposta. Os vasos sanguíneos se contrairão bruscamente, surgirão calafrios, dormência ou até dor. Isso é especialmente relevante se a pessoa tiver artrite, problemas nos pés ou má circulação sanguínea. A primeira coisa a fazer é secar os pés com cuidado e completamente com uma toalha limpa e macia. É importante não esquecer os dedos, o espaço entre eles, os calcanhares e a parte superior do pé. É nesses locais que a umidade frequentemente se acumula, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento de fungos e bactérias. O segundo passo é manter o calor. Recomenda-se usar meias leves de algodão ou lã fina. Isso ajudará a manter o efeito de relaxamento e evitar o resfriamento excessivo, que pode novamente causar estagnação do sangue. Se o tempo permitir, pode-se fazer uma leve massagem nos pés, especialmente na planta e nos dedos. Isso não só melhora a circulação sanguínea, mas também ativa pontos responsáveis pelo sono, digestão e calma geral. Para a massagem, pode-se usar um pouco de creme ou óleo essencial, como lavanda, tea tree ou hortelã. Isso não só nutre a pele, mas também prepara o sistema nervoso para um sono profundo e reparador. Lembro-me da história de uma mulher de 66 anos do Oregon. Por anos, ela sofreu de sono ruim e rachaduras nos calcanhares, embora sempre usasse chinelos em casa. Depois que ela começou a fazer escaldapés quentes regularmente e a aplicar um pouco de creme hidratante com uma leve massagem todas as noites, em apenas um mês seu sono melhorou significativamente, e a pele de seus pés voltou a ser macia e suave. As rachaduras desapareceram. Mas o mais importante, ela sentiu que finalmente estava cuidando de si mesma de verdade. E há uma crença sincera de que o mesmo pode acontecer com qualquer pessoa. Basta permitir-se 20 minutos de silêncio antes de dormir para desacelerar e começar a ouvir seu corpo, começando pelos pés. Caro leitor, acabamos de percorrer juntos um caminho que pode parecer simples. Afinal, é apenas um escaldapés. No entanto, por trás dessa ação simples, escondem-se poderosas transformações, tanto físicas quanto emocionais. Isso é especialmente relevante na idade em que o corpo desacelera, torna-se mais sensível e exige um tratamento cuidadoso e respeitoso. O escaldapés não é magia. Não substituirá medicamentos nem apagará os anos vividos. Mas é capaz de proporcionar à pessoa uma sensação de controle sobre sua própria recuperação, um sono mais profundo, um humor mais calmo, melhora da circulação sanguínea e um corpo que novamente sente que é ouvido todos os dias. Não há necessidade de mudar tudo de uma vez. Você pode começar pequeno, uma bacia com água morna, uma toalha macia, meias limpas e alguns minutos de silêncio dedicados apenas a si mesmo. Sem telefone,
sem pressa, sem sons que distraiam. Há uma profunda gratidão por você escolher a si mesmo, por ter percorrido este caminho junto com o autor. Acredita-se sinceramente que a saúde na idade adulta não vem de mudanças drásticas, mas de pequenas e acolhedoras decisões que se repetem todos os dias. Desejamos-lhe uma noite quente e pés que o levem com confiança para a frente.